Nós temos uma obra de André Luiz, é o 5º volume da série, chamada No Mundo Maior. Essa obra relata dias de experiência de André Luiz dentro de na época, chamado manicômio. Então eles vão observar vários casos que acontecem lá dentro e outros fora dessa instituição, tentando interpretar os fenômenos que a gente tem observado em termos dos dramas mentais. E lá, André Luiz faz uma divisão do cérebro em 3 partes. A parte do fundo é o passado, a parte do centro o presente e a parte frontal o futuro. Então ele observa que alguns espíritos, em função dos conflitos que possam ter de outras existências, ou até desta própria existência, algumas áreas do cérebro estão menos iluminadas. Então há pessoas que, por algum tipo de razão, inconscientemente ou não, elas apagaram ou elas desligaram determinadas áreas que tocam ao passado, ao presente, ao futuro. Então há um caso em que ele relata a história de um homem sentado numa cadeira, o senhor já idoso, sentado numa cadeira, olhando para frente, fixamente, completamente alienado do que se passa em seu redor. Aí ele vai fazer a investigação do cérebro e percebe que somente a parte última, a do passado, é que está ligada. O presente e o futuro estão muito fracamente iluminados. Por quê? Porque o espírito, por algumas razões, fez uma desconexão da sua própria vida em função de sua história, que pode estar relacionada com a atual existência ou com o próprio passado. Então, voltando à pergunta colocada, a questão do Alzheimer, que significa, de certa maneira, essa conexão, desconexão presente e futuro dentro do psiquismo humano, tem a ver com os reflexos que o espírito tem. Então, nessa cena específica, o mentor pede para que André Luiz observe. O homem está numa situação quase catatônica, ou seja, imóvel, na sala olhando, assim, quem olha de fora observa ele absolutamente inerte. Agora investiguemos a mente. Quando eles investigam a mente, o passado, o que ele fez de outras vidas, ou desta vida, coisas que ele havia realizado estão efervescendo dentro da mente, ocuparam o espaço, e ele então, para não permitir que ele se sinta culpado pelo que fez, ele bloqueia e sai. E aí, é importante observarmos que mais 2 aspectos sobre isso. O primeiro é que quem está doente é o corpo, mas o espírito está lúcido, então é importante que a gente observe que isso é um processo temporário. E o terceiro, que é o mais importante de todos, é que se nós temos em casa alguém com esse tipo de problema, esse tipo de mal, compete a nós, efetivamente, nos desdobrarmos em amor, porque nós não sabemos os vínculos espirituais que nós temos uns com os outros. E às vezes o pai difícil, a mãe complicada, que tem Alzheimer ou outro tipo de mal, é a nossa grande oportunidade para nós darmos sentido à nossa próxima existência. Às vezes a existência inteira que a gente viveu, todo o aparelhamento que a gente recebeu em termos de instrução, de religião, de preparação, foi para viver essa experiência, que pode ser o nó que nos prende na cadeira. Então, a hora que eu me libertar disso, eu vou progredir significativamente. Muitos de nós já avançamos em várias áreas, mas na área do sentimento ainda há um pequeno problema para ser resolvido. E o que Deus faz? Nos reúne em família e coloca este companheiro dentro de casa. E muitas vezes nós não temos a condição financeira até de sair fora. Somos a filha que não casou e ficamos como os pais que depois adoecem. É a nossa chance, é a nossa oportunidade.